O senhor falou de esperança com o novo treinador da CBF, da Seleção Brasileira. Essa esperança, ela acontece também em relação ao novo presidente da CBF, que é um presidente que foi eleito pelas federações, 26, e no primeiro ato falou que vai diminuir as datas dos estaduais. Eu até entendo fazer isso em Roraima, são 8 clubes, tem 10 datas no Acre, em Alagoas, no Amapá. Mas como é que vai fazer isso em São Paulo, no Rio de Janeiro? É possível? Bom, Esperança. Não, primeiro o seguinte, a mudança do presidente da CBF é uma esperança. Independente, nós conversávamos aqui antes de começar o programa, independente da concertação que houve, para usar uma palavra bastante elegante. Mas, realmente, a gestão do ex-presidente Edinaldo deixava muito a desejar em todos os aspectos. Se não fosse usar uma palavra elegante, que palavra o senhor usaria? Eu prefiro ficar nela. É melhor. Mas até porque é um homem elegante. Não, mas um desastre. E eu convivi com o Edinaldo 6 anos, no momento que eu estive lá. Realmente uma pessoa que não tinha nenhuma dimensão para ser o presidente da CBF no nível que nós esperamos hoje. Eu, por exemplo, acho que o futebol é uma atividade de dimensão econômica tão relevante e tão significativa para a nacionalidade, para o espírito cívico, para aquilo que o Brasil representa, que deveria ser uma gestão moderna, tá certo? Deveriam ser gestores absolutamente treinados para essa função. Não poderia ser fruto de uma concertação política. Eu acho isso para a política também, né? Vivi na política há muito tempo, a gente sabe muitas vezes o desastre de escolhas absolutamente democráticas, mas não reflete o funcionamento das sociedades democráticas modernas, porque precisam ter novos modelos. E talvez tenha aí o debate da nova democracia que um dia a gente vai ter que repensar. Então, eu diria que a eleição do presidente da CBF, ao tirar o Edinaldo, gera uma esperança. Agora, ele é fruto de uma eleição feita por federações. Então, é como você imaginar que o presidente do Brasil possa ser eleito pelos governadores de estado. Uhum. Aonde que está a representação popular, social? E no futebol tem um elemento adicional, além da torcida, que são os clubes. Quais foram os papéis dos clubes na eleição do atual presidente? E o futebol são clubes, em sua essência. Seleção é de vez em quando. Como é que foi a representação? Então, não dá para negar que essa concertação, ela tem vácuos, vazios, que são dramáticos para aquilo que se espera na nossa nova esperança. Então, é evidente que ele deve representar mais as federações do que os clubes. Mas esse é o sistema. Esses dias eu estava lendo alguns filósofos e tal, há um debate sobre alguns filósofos importantes que formataram o pensamento ocidental. Nós temos que trabalhar com a realidade. O Flávio dizia aqui no começo, mas foi genial a retirada do Edinaldo e foi genial a escolha desse presidente. Mas não tem nada a ver com a sociedade. É uma coisa particular. É uma coisa deles lá. Deles, tá certo? Vai ser bom? Bom, nós não vamos influir se vai ser bom ou não. Eles que vão decidir. Qual vai ser o papel da imprensa, da sociedade? Reclamar, criticar, opinar em algum momento, mas sem interferir em absolutamente nada do funcionamento daquele sistema. São sistemas próprios que, portanto, não refletem a opinião de uma sociedade. Só antes de passar para o Piperno, ele mencionou também, te questionou sobre o tamanho dos campeonatos. Como é que o senhor avalia? Ele falou bem, ou seja, como é que você reduz data aqui no Campeonato Paulista, que é um campeonato de peso. São 16 datas, ele quer 11. Pagar bem os clubes. Então, e que paga bem e que tem uma representação social relevante. Ou seja, o torcedor quer muito ganhar o Campeonato Paulista, tá certo? O Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, alguns outros campeonatos, o Campeonato Gaúcho,
Talvez os outros têm enorme dificuldade de sobreviver. E times que, de certa forma, representam torcedores nacionais, mesmo havendo os campeonatos estaduais. Né? Exatamente. Porque, embora a pessoa torça para o clube local, mesmo assim ele pode ser corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista. Então, eu acho... Ele anunciou porque ele quis fazer uma sinalização, particularmente para aqueles que ele representa na maior parte dos estados brasileiros, né? O Nordeste, o Norte, que tem um espaço de atuação nos campeonatos estaduais que permite uma redução desse tipo. Em campeonatos mais expressivos vai ser muito difícil, vai ser uma luta política importante. Talvez com essa quebra do papel da Federação Paulista nessa eleição, talvez ganhe mais força por causa disso, porque houve um alijamento da Federação Paulista, ou um conflito, não é exatamente um alijamento, mas é o problema maior, é São Paulo, que tem o seu campeonato mais expressivo. Mas não dá para negar também que uma parte do atual comando da CBF tem origem na formatação das ligas, né? Então, significa um fortalecimento dos campeonatos nacionais. Então, tem alguns elementos aí que a gente vai ter que esperar um pouco. Está muito recente a eleição do atual presidente, mas está muito concreto que haverá um conflito que terá que ser administrado. Eu não tenho clareza se essa atual administração da CBF terá capacidade política de gerenciar os conflitos que já estão sendo anunciados. Vai lá, Piperno. Feldman, então você termina falando em capacidade política. Vamos lá. Você exerceu vários mandatos parlamentares, você também foi executivo de governos. Aí você vem para o esporte, para uma CBF, e uma CBF que, se a gente pensar nos últimos 5 presidentes, Ricardo Teixeira foi banido do futebol, Zé Maria Marinho foi em cana, preso pelo FBI, depois o Marco Polo não pode usar passaporte, e os últimos 2 tiveram problemas policiais, né? Então aí respondendo até hoje, enfim, é processo especialmente agora o Edinaldo. Muito bem. O Edinaldo, o novo presidente, o Schaud, ele chega também muito bem conectado com caciques políticos importantes, a família Sarney, o dono do MDB lá de Roraima, o Jader, Mário Jucá. Exatamente, o Jucá, que já foi líder de governo, tem conexões com a justiça e cria, então, a sua base de sustentação em cima disso. Aí eu queria te perguntar o seguinte: é possível, por que hoje um dirigente da CBF precisa de tanto suporte na justiça e na política? Bela pergunta, hein? Você sabe que ir para a CBF não foi fácil. Eu tinha uma carreira política grande aí, mais de 30 anos, e quando eu fui para a CBF eu apanhei de todo mundo. Falei, o que você vai fazer naquele lugar, naquele antro? Eu vou contar uma história aqui que eu nunca contei. Eu tive um almoço com o Juca Kfouri, que até então era muito meu amigo, e aí, é a primeira vez que eu falo essa história, Flávio. Aí nós fomos no almoço, ele falou, Walter, o que você vai fazer lá? Eu falei, olha, eu vou fazer algo que nós aprendemos na política, que é aproveitar uma oportunidade para você, por dentro, poder fazer alguma mudança. Falei, inclusive essa sempre foi uma tática do Partido Comunista Brasileiro, no qual o Juca tinha a sua simpatia. Falei, olha, os comunistas fizeram muito isso no Exército, nas instituições, nos sindicatos. Falei, eu vou fazer isso, eu vou, com o meu passado político. Felizmente eu saí da política sem nenhum lava-jato. Falei, eu acho que eu posso dar minha contribuição. Eu tinha sido secretário de esportes, tinha militado muito aí na questão do futebol em São Paulo, junto à Federação Paulista. Sai do restaurante, o Juca fala, olha, a partir de hoje eu vou te chamar de ladrão. Eita. Bom, não estou entendendo, o almoço foi tão bom. Eu tentei te explicar o motivo. Não, entrou na CBF é ladrão.
é assim que eu vou tratar a tua participação lá. E realmente, 6 anos, apanhei demais. Chinelada. E olha, eu vou dizer, eu acho que nós fizemos mudanças importantes. Nós contratamos a Ernst Young, que é uma consultora inquestionável do ponto de vista da sua qualificação. O nível de gestão da CBF naquele período era 2%, interpretado pela Ernst Young. Nós tínhamos um conselho de patrocinadores que nos cobrava, disseram, vocês não vão conseguir atingir 10%. Nós atingimos 96% de modelo de gestão, de governança, de compliance, de gestão de risco, de auditoria, de criação de comissão de ética. Isso não mudou a imagem da CBF. Mas por que eles precisam de tanto suporte, então, político e de juiz importantes, tribunais importantes? Porque é o seguinte, o Edinaldo, ao entrar lá, a entrada do Edinaldo com a saída do Caboclo foi uma entrada, eu diria, oportunista. Não havia opção, né, em relação àqueles que naquele momento tinham um papel e uma presença e um comando indireto da CBF e consideravam que o Edinaldo seria a figura mais dócil. Então, vamos botar ele aí manipulável para ir levando e tal. E o Edinaldo mostrou uma personalidade muito complexa, uma visão muito centralizadora, uma visão de domínio absoluto do sistema, de relação única e exclusivamente com as federações e um sentimento que eu chamaria, assim, na minha formação, um pouco paranoide, com muito medo de que houvesse uma invasão do seu domínio e tal. Então foi uma gestão muito fechada e com perda enorme da representatividade internacional. Ou seja, o Fernando Sarney, com quem eu convivi muito, é alguém que tinha um prestígio na FIFA extraordinário. A movimentação dele era uma coisa que me impressionava nos congressos que eu participava. Na Conmebol, da mesma forma. O Edinaldo retira essa representação internacional e centraliza para ele de novo, sem nenhuma capacidade de se relacionar internacionalmente. Então, hoje, nós não temos representação na FIFA, nem na Conmebol. Foi para a Argentina. Jamais o Brasil perderia esse espaço e esse papel. Bom, então, o que aconteceu com o Edinaldo, na minha avaliação, que dá essa mudança dos tempos de hoje e que vai ter uma grande influência sobre o Samir, que é o que a gente chama de judicialização do futebol e de politização do futebol. Ou seja, para se manter no poder, o Edinaldo teve que se relacionar no plano da política e do poder judiciário, para poder se manter. Isso, evidentemente, contamina o sistema, tira a independência e autonomia exigida pela FIFA. Vocês sabem que não pode haver interferência, e a FIFA intervém quando isso acontece, só que não é tão explícito. Mas o Edinaldo, na minha avaliação, foi a grande causa disso que você falou e que permitiu que ele ficasse um período relativamente longo por esse histórico que você mesmo disse. Normalmente, quando você tem fraqueza, o sistema encontra caminhos para retirar. Demorou muito para retirar o Edinaldo, mas não dá para negar que houve uma contaminação da política e da justiça no comando do futebol brasileiro.